começar aqui por essa primeira questão, que já é falando de reta, né? Encontrar a equação de reta. O que eu preciso saber aqui? Bom, eu sei que uma equação de uma reta, que eu posso dizer que é R, ela é uma equação que se mostra da seguinte forma, né? AX mais B. Esse A é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. E esse termo B aqui, é o termo independente, né? É o coeficiente linear da reta. Falta um ponto aqui, né, Lídio? Linear. Então, basicamente, essa é a forma genérica de uma equação de uma reta, tá? E aí a gente vai meio que fazer a revisão à medida que a gente vai resolvendo as questões, né? O que é importante também perceber, a equação de uma reta é basicamente um polinômio, né? Um polinômio de primeiro grau, com x elevado aqui à primeira potência, né? Aí se eu já tenho um polinômio de segundo grau, eu já tenho uma parábola. De nomes especiais, basicamente, a gente tem o polinômio de primeiro grau, que são retas, né? E o de segundo grau, que são parábolas. Os demais são funções ou curvas, né? A gente chama. Então aqui é um polinômio de primeiro grau, com x elevado à primeira potência, né? Bom, vamos começar aqui resolvendo o item A. O que o item A pede? Que a gente encontre uma equação para a reta que passa pelo ponto 2 e menos 5 e tem uma certa inclinação que ele diz que é menos 3. Bom, quando ele diz que a inclinação é menos 3, ele basicamente está me dizendo quem é o meu coeficiente A. O meu coeficiente A é menos 3, né? É o coeficiente angular da reta, ou inclinação, né? São sinônimos, né? Uma vez que a gente tenha esse coeficiente angular ou inclinação, e a gente sabe que a nossa reta tem que ser algo do tipo y é igual a ax mais b, a gente pode reescrever isso da seguinte forma: y é igual a... Quem é o a? O a é menos 3, fica menos 3x, mais e o b quem é? Eu ainda não sei quem é o b. Mas ele me disse que essa reta tem que passar pelo ponto 2 e menos 5. Um ponto no R2, né? A gente está trabalhando aqui no R2, que é um plano cartesiano, XY. R2 porque a gente tem duas dimensões, né? Uma dimensão X e uma dimensão Y. Um ponto necessariamente tem que ter duas coordenadas, né? Se a gente estiver trabalhando no R3, um ponto tem que ter 3 coordenadas. E assim sucessivamente. Em geral, em engenharia, a gente trabalha mais com planos coordenados e espaços coordenados, né? O R2 e o R3. Então aqui é um certo ponto 2 e menos 5. Se esse ponto passa por essa reta, a gente tem que lembrar que essa primeira coordenada aqui representa um certo x e essa segunda um certo y. Então a gente vai substituir esses valores aqui, ó, nessa equação da nossa reta, porque aí a gente vai conseguir encontrar quem é o nosso b. Se a equação da reta, eu vi que apareceu um pontinho aqui, né? Um pontinho. Tem um pouco de... Da borracha já apareceu? Meu Deus, que besteira aqui. Borracha. Tamanho da borracha. Assim, é porque tava com... Mas tudo bem, deu certo. Se eu tenho que essa equação aqui, que é a equação da nossa reta, ela tem que ter esse ponto. Então esse ponto, quando aplicado nessa equação, tem que retornar alguma coisa que é verdadeira, né? Então veja, o y nesse ponto vale menos 5. Tem aqui o menos 3, o x vale quanto? Vale 2. E o b, não sei. Mas a partir desse único ponto, a gente consegue descobrir quanto é que vale o nosso b. Aqui ficou menos 5, é isso mesmo? É, menos 5. Portanto, ficou com menos 5 é igual a menos 6 mais b. Logo, b tem que ser 1, né? Menos 6 mais alguma coisa para dar menos 5. O b tem que ser igual a 1. Ora, se o meu b tem que ser igual a 1, eu já achei a minha reta R. A minha reta R tem que ser uma reta do tipo y igual a menos 3x mais 1. 1 ficou feio. Mais 1. Tranquilo? É simplesmente isso. Já resolvemos o item A. O que é importante salientar?
Quando a gente está no R2, né, que é o nosso caso aqui, a gente consegue encontrar a equação de várias retas, né? E essa é uma pergunta recorrente. Para eu encontrar, antes de eu escrever aqui o item B, vou fazer aqui uma pontuação, né? Para encontrarmos a equação de uma reta, para encontrarmos a equação de uma reta, de qualquer reta, né? Precisamos ter, ou melhor dizendo, nos basta ter dois pontos, né? Se você imaginar aqui um certo plano cartesiano, y e x, né? Ou x, y. Se eu tenho um único ponto, e eu tenho essas coordenadas desse ponto, né? Entenda que por esse único ponto podem passar muitas retas, né? Podem passar muitas retas. Pode passar essa reta aqui, por exemplo, ó. Não ficou em cima, mas agora vai ficar. Pode passar essa reta. Lembrando que essa reta aqui ela continua para sempre, né? Ela continua para cá e continua para cá. Que a gente não vai representar infinitamente, porque é impossível. Só que também passa essa reta aqui, né? Ó. Essa reta também passa por esse ponto. Por esse ponto também passa essa outra reta aqui, que ficou meio torta, mas finge que é uma reta. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho um único ponto ele determina infinitas retas. Por um único ponto passam infinitas retas. No entanto, se eu for dando aqui os Ctrl Zs, imagine que você não tem só um ponto, mas que você tenha dois pontos quaisquer. Certo? Dois pontos aqui no seu plano cartesiano. Veja que se você tem dois pontos, só existe uma reta que captura esses dois pontos ao mesmo tempo, né? Tente passar uma outra reta qualquer nesse plano que consiga capturar os dois pontos, né? Não existe, é impossível. Então, para a gente encontrar uma reta no R2, a gente precisa ter dois pontos, né? É basicamente um dos cenários, né? O outro cenário, eu vou até dividir em três, vai ficar claro para vocês aqui. Deixa eu apagar aqui esse plano cartesiano. Vou escrever aqui, ó. Para encontrarmos a equação de reta, a gente precisa ter dois pontos. Ou um ponto mais um coeficiente linear. Vou já explicar. Ou um ponto mais um coeficiente angular. Se eu tenho dois pontos, eu já mostrei graficamente porque que dois pontos eles determinam uma reta, né? Se eu tenho um ponto e um coeficiente linear, imagine o seguinte. Eu tenho aqui o meu par de eixos cartesianos. Nossa, torto demais. Não, aí não tem condição não. Pelo amor de Deus, vou pegar a régua. Tá 89 graus, né? 90 graus, ó. Tá aqui, ó. Vou fazer pequenininho que dá certo, não dá suficiente. Não tá indo mais não, né? Vou fazer aqui 0 graus. Olha aí que coisa bonita. Se eu tenho meu par de eixos aqui é x, aqui é y. Se eu tenho um determinado ponto e um coeficiente linear, o coeficiente linear pra gente é o ponto em que a reta corta o eixo y. Então, lógico, se eu tenho aqui um único ponto, a gente já viu que por esse único ponto passam infinitas retas. Tudo bem. Só que se eu tenho um ponto aqui e um coeficiente linear, isso significa dizer que eu tenho um ponto e eu tenho um outro ponto em cima do eixo y, porque o coeficiente linear é exatamente onde a reta corta o eixo y. Vamos supor que a reta corte aqui. Veja que ele me dá um ponto, esse, e um coeficiente linear, é a mesma coisa que ele me dá dois pontos, né? É a mesma coisa. Ah, ele não me deu esse coeficiente linear, não. Ele disse que o meu coeficiente linear é esse aqui, ó. Então, veja, dois pontos. Então, ele me dá
um ponto e um coeficiente linear é exatamente igual a ele me dar 2 pontos, né? E o outro cenário, o terceiro cenário, é ele me dar. Ele me dá, não, ele me dar. No caso de ele me dar. Se ele me der, né? Ou no caso de ele me dar. É isso mesmo. Se ele me der um ponto e um coeficiente angular. Então ele me deu um ponto aqui. Aí de novo, por um ponto lead. Pô, passa muitas retas. Nossa, aí também não passa não, né? Se passar desse jeito. Não, aí não tá acertando não. Passa essa reta, passa essa, passa a reta. Passa muitas retas. Se eu tiver um ponto só, eu posso traçar infinitas retas. Agora, se eu tenho um ponto e eu tenho um coeficiente angular, que é o mesmo que dizer inclinação, que a gente acabou de ver aqui em cima, né? Ó, coeficiente angular ou inclinação. Por exemplo, se a gente tem esse certo ponto aqui, uma inclinação menos 3, eu sei que a inclinação menos 3 é uma inclinação mais ou menos assim. Pô, inclinação menos 3, ela determina um certo ângulo alfa. Então, uma inclinação menos 3 seria algo mais ou menos assim, né? Uma inclinação para baixo. Tranquilo? E diz uma inclinação zero. Uma inclinação zero é uma inclinação assim, ó. E diz uma inclinação 0,1 é um pouquinho inclinada assim, ó. Foi inclinação 1, aí já é uma reta assim, ó. Opa. Assim, ó. Inclinação 2, aí vai subindo. Nossa, Lídio, pelo amor, não tem condição. E vai subindo. Resumindo, se eu tenho um ponto e uma inclinação, eu também consigo delimitar ou demarcar uma única reta, certo? Resumidamente, eu tenho essas três possibilidades. Lógico que se você for pensar, Lídio, mas se o coeficiente angular for zero, a reta vai ser assim, né? E aí aqui é um ponto também, né? Você pode pensar dessa forma. Então, essas três formas aqui são equivalentes, na verdade, né? Porque sempre isso implica em você ter 2 pontos, né? Você dá um ponto e um coeficiente linear é a mesma coisa que dar 2 pontos. Um ponto e um coeficiente angular também é a mesma coisa que dá 2 pontos, em certa medida. E você dá 2 pontos, literalmente você dá 2 pontos. Então, a gente tem basicamente essas três formas de identificar a equação de uma reta no R2. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó, de item. Item B, paralela ao eixo X. Rapaz, isso aí já cai exatamente no que eu acabei de falar. A gente vai ter o mesmo ponto, né? Porque o ponto 2 e menos 5, ele é comum a todos os itens, né? Então é o ponto 2 e menos 5. O ponto 2 e menos 5. Só que a minha reta, ele disse que ela é, ou deve ser, paralela ao eixo X. A gente acabou de traçar essa reta aqui. E vocês não viram. Vamos até fazer graficamente. Pra gente entender, ó. Tá aqui o meu eixo X, por exemplo. Aí se eu fizer aqui 90 graus, né? 90 graus. Fiz aqui, ó, o meu plano cartesiano Y. X. Aí o meu X igual a 2, vamos supor que é mais ou menos aqui, ó. 2. E o meu Y menos 5. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tô indo pra baixo porque é menos 5 na Lídio. Isso. Ó. Esse aqui é o ponto 2 e menos 5, certo? Se eu quero uma reta que ela é paralela ao eixo X, essa reta deve ser exatamente uma reta que tem a mesma inclinação que o eixo X, que é 0 grau, né? Aqui pra gente. Vou até botar de outra cor, vou botar aqui de vermelho. Tem que ser essa reta aqui, ó. Concorda? Lídio, mas espera aí. Tô percebendo que essa reta aqui, que é a reta que a gente está procurando, a equação dessa reta, ela vai cortar esse ponto aqui, né, ó. Esse ponto aqui é qual? A gente dá para saber? Lógico. Esse aqui é o ponto 0, menos 5, né? E essa reta aqui é a reta y igual a menos 5. Perfeito? Essa reta aqui, ela contém todos os pontos que distam de 5 unidades para baixo. A gente chama essa distância de menos 5 só para indicar que é uma distância para baixo. Veja que essa reta vermelha ela é exatamente o conjunto de todos os pontos. O conjunto de todos os pontos que estão distantes de 5 unidades, no caso para baixo, do eixo X. Então essa é a reta y igual a menos 5, né? A reta y igual a menos 5, ela é a reta que a gente pode dizer que ela é uma linha, a gente pode chamar de função constante, né? Porque o termo em x, ele não aparece. Mas, Lídio, eu queria saber se a gente tivesse que fazer daquele jeito que tu fez a passada, né? Eu sei que eu tenho uma reta y igual a
AX mais B, né? Certo. E aí eu sei que o ponto 2 e menos 5 pertence à reta. E aí eu descobri aqui que o ponto 0 e menos 5 também pertence à reta. A gente tem algumas formas de fazer. Vou fazer aqui a primeira forma. A primeira forma de fazer isso aqui seria fazer um sisteminha, né? Por exemplo, y é igual a x mais b. Eu sei que o ponto 2 e menos 5 pertence à reta. Então, menos 5 é igual a vezes x, mais quem é o meu x? 2. É 2a mais b, que eu não sei quem é. Isso é uma equação. Qual seria a outra equação? Eu descobri aqui, analisando graficamente, que o ponto 0 menos 5, ele também pertence à reta. Opa, Lídia, então já entendi, ó. Menos 5, ele é igual a 0 vezes a, que dá 0, mais b. Então aqui eu tenho um sistema. A partir desse sistema, eu descubro quem são o meu a e meu b. Veja que como esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 5, eu já entendi que diretamente aqui dessa equação, o meu b, ele vale menos 5. Certo? Já que eu sei que meu b vale menos 5, eu substituo esse valor lá em cima. Então eu vou ficar com menos 5 igual a 2 vezes a menos 5. Esse menos 5 aqui e esse menos 5 aqui, eles podem se cancelar, né? Ou então posso somar 5 aos dois membros, ou passar o menos 5 para lá, que vai ficar mais 5. Vou ficar com 0 é igual a 2 vezes a. Então o a tem que ser necessariamente igual a 0. Resumidamente, se a minha equação é y é igual a x mais b, descobri que meu a vale 0 e que o meu b vale menos 5. Então é y é igual a 0 vezes x dá 0, mais b, e o b é menos 5. Então veja que a gente descobriu a mesma coisa. Aqui e aqui. Mesma equação. E de qual era a outra forma que tu disse que tinha de fazer? Eu nem me lembro mais. Eu só lembro que eu disse. Promessa é dívida, né? Essa é a primeira. Essa é a primeira. Qual era a outra forma, Lid, que tu ia dizer? Pô, não me lembro não, hein? Que loucura é essa, hein? Dois mil anos depois. Bom, na verdade, eu acho que nem era essa a maneira, mas essa aqui também é uma maneira. Eu sei que a minha reta é y igual a ax mais b. E aí ele me falou que a reta é paralela ao eixo x. Se eu sei que ela é paralela ao eixo x, eu já tenho que saber que o meu a é igual a 0, né? Na verdade, eu já fiz isso aqui também, ó, na outra maneira de resolução. Se eu sei que o meu é igual a 0, eu sei que y é igual a 0 vezes x mais b. Então é y igual a b. E, bom, aí eu posso substituir o ponto que eu tenho, que é o ponto 2 e menos 5. No caso aqui o 2 vai para canto nenhum, né? Porque eu já descobri que o meu a tem que ser 0. Eu vou ficar com y igual a b, que é menos 5. Era outra maneira que eu tinha pensado, mas enfim, todas as maneiras elas têm os raciocínios muito semelhantes, tá bom? Vou deixar só como y igual a b. Eu vou botar para cá que y tem que ser igual a menos 5, né? É a mesma conclusão. Vamos partir para o item C. Paralela ao eixo y. Paralela ao eixo y. Então vamos lá. Pois então, a gente tem item C. A gente tem novamente o ponto 2, menos 5. E agora a reta é paralela ao eixo y. A reta é paralela ao eixo y. Aí eu vou aproveitar que essa questão trouxe isso e vou mostrar aqui uma seguinte ideia que é interessante. Aqui tem um eixo x. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu eixo y. Pode ser assim, mais ou menos, né? Tá aqui eixo x e y. Aqui o y e o x. Aí o meu ponto 2 e menos 5. Vou fazer um gráfico semelhante ao que eu fiz anteriormente. 1, 2. E aqui 1, 2, 3, 4,
5 para baixo. Vou marcar aqui o ponto, ó. O ponto 2 e menos 5, tá? Eu não vou botar isso não, que isso vai prejudicar o que eu quero mostrar. Aí a gente encontrou a reta y igual a gente encontrou a reta. Vou mudar de cor. Vamos fazer uma cor diferente, laranjinha. A gente encontrou a reta y igual a menos 5, que é a reta que vai passar exatamente aqui no ponto 0, menos 5, né, do y. Essa é a reta que é paralela ao eixo x, tranquilo? E aí, claro que também vai ter uma reta que passa pelo ponto 2 e menos 5, que é o ponto que ele deu, né? Aqui é o ponto que ele deu. O ponto que ele deu é o 2 e menos 5 lá embaixo. Vou fazer aqui de... esse lilás bonito aqui, um lilás bonito. Vai ter uma outra reta que passa por aqui, ó. E essa reta também passa por esse ponto. Veja que essa reta, da mesma forma que essa reta laranja é paralela ao eixo x, a reta lilás, ela é paralela ao eixo y, né? Se a reta laranja é y igual a menos 5, a reta roxa tem que ser x igual a 2. Perfeito? Essa reta lilás, ela compreende todos os pontos que, por única característica, tem que a distância deles ao eixo y é 2. Entende? Esse ponto aqui tem 2 unidades de distância do eixo y. Esse também, esse também, esse também. Esse ponto aqui também, que é o nosso ponto, né? O ponto 2 e menos 5. Todos os pontos que estão nessa linha lilás, eles têm como característica a distância de 2 unidades do eixo y. Lid, beleza, eu gosto, eu achei legal isso que você falou, mas eu quero fazer do jeito algébrico lá. Então eu sei que a minha reta é do tipo y igual a x mais b, né? E aí vamos colocar os pontos, né? O meu primeiro ponto seria o ponto 2 e menos 5. Logo fica menos 5 para o y é igual a 2 para o x vezes a mais b. E aí qual seria o outro ponto que eu ia marcar? O que você precisa saber? Você precisa saber que se a reta ela é paralela ao eixo y e ela passa por esse ponto aqui, que é o nosso ponto 2 e menos 5, ela também vai cortar um outro ponto lá no eixo y. E esse ponto aqui é exatamente o ponto 2, 0. Né? Isso você precisa saber. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, você recai naquela situação de que tenho 2 pontos, vou achar a equação da reta. Perfeito? Então vamos colocar aqui esses 2 pontos. Ó, o y vale 0, o meu x vale 2, vezes a mais b. Só que aí, meu amigo, se você for resolver esse sisteminha aqui, você vai encontrar alguns absurdos, né? Porque esse sistema aqui é um sistema impossível. Esse sistema é impossível porque a primeira equação diz que 2a mais b é igual a menos 5. E a segunda equação me diz que 2a mais b é igual a 0. Meu filho, se decida. Ou 2a mais b é menos 5 ou é 0. Então, quando você for resolver isso aí, você vai encontrar um absurdo, né? E isso acontece porque a gente está considerando as equações funções de retas, né? Como y igual a x mais b. Só que a reta roxinha aqui, x igual a 2, ela não é função, né? Uma representação gráfica roxinha assim, uma reta que é vertical, ela não se enquadra como função, né? Não como uma função de x em y. Então a melhor maneira de você resolver esse caso aí é graficamente mesmo, pelo menos a princípio, tá? Para eu não ter que entrar nessa discussão de que é um sistema impossível e tal, alguns já vão entender de cara, outros não vão lembrar, né? Mas se você fosse resolver aqui, você ia encontrar que menos 5 igual a 0, você não ia encontrar os A's e os B's. Porque não tem como você encontrar A e B aqui. Para você encontrar A e B aqui, você estaria dizendo que isso teria que ser uma função, né? Uma equação do tipo y igual a x mais b. Só que eu já mostrei para vocês aqui que, na verdade, a gente vai encontrar x igual a 2. Né? A gente não tem como encontrar A e B aqui. A gente encontrar aqui A e B
a gente estaria dizendo que isso seria uma coisa que relaciona y com x. Só que isso não é verdade, né? Na nossa equação final, a gente tem apenas o termo x aparecendo aqui, ó, x igual a 2. E não existem a e b que façam isso acontecer aqui, tá? Então, para essa questão aqui, de maneira mais simplista, é melhor a gente fazer essa análise comparando com a reta y igual a menos 5, que sim, essa reta y igual a menos 5 é uma função, mas já a reta x igual a 2, que é a roxinha, lilás, ela não é função, né? Então, a gente teria sim um sistema impossível, e aí a gente ficaria com a solução, vamos chamar de gráfica, né? Tranquilo? Você encontraria faria graficamente mesmo. Pega o ponto 2 e menos 5, né? Desenha uma reta que é vertical. E aí você sabe que retas verticais não delimitam funções, né? E aí você encontra que essa reta tem que ser x igual a 2, porque é a reta que faz com que todos os pontos que estão nela contidos são aqueles em que x é igual a 2. Tranquilo? Para finalizar essa questão, vamos fazer o item D. O item D é uma reta que passa pelo ponto 2 menos 5 e é paralela a essa linha aqui. Eu vou até fazer aquele nosso esqueminha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. É paralela para não ter que escrever isso, né? Salva não. Ó. O item D, a gente tem o ponto 2 e menos 5, mas também a reta que a gente quer encontrar passa por esse ponto e, vou botar um mais aqui, e é paralela. Mas não, porque mais dá uma ideia de ou, né, na matemática. Então vamos botar assim, e é paralela, passa por 2 menos 5 e é paralela a essa linha. Bom, o conceito que ele quer que você saiba aqui é que retas paralelas possuam o mesmo coeficiente angular. E é basicamente isso que ele cobra. Se eu tenho aqui o eixo y e um eixo x, vou fazer um esboço aqui novamente. 0. Se eu fizer esse esboço, veja aqui que tem um eixo y e um eixo x. Se eu tenho uma determinada reta assim, para que uma outra reta seja paralela a ela, elas têm que ter exatamente o mesmo coeficiente angular, né? Que é essa inclinação da reta. Tranquilo? Vamos descobrir aqui então qual seria o coeficiente angular dessa reta. Se a reta passo 1, a reta é 2x menos 4y igual a 3. Vamos deixar o y isolado, né? Vamos deixar o 4y aqui, menos 4y, igual a menos 2x mais 3, né? E aí eu vou dividir todo mundo por menos 4. Dividir todo mundo por menos 4. Porque aí o meu y fica isolado da maneira que eu costumeiramente gosto de trabalhar, né? Fica y é igual a 1 sobre 2 vezes x, mais, ou melhor, menos 3 sobre 4, tá? Então, essa reta aqui, que está aqui no enunciado, ela é essa mesma reta aqui. Duas maneiras de representar uma mesma coisa, tá? Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? O A dessa reta, ele vale 1/2, tranquilo? Se esse A vale 1/2 e ele está me dizendo que quer que eu encontre a reta que passa por esse ponto e é paralela a essa reta aqui, a linha, ele chamou de linha, né? Mas é reta. Eu sei que a minha equação da reta tem que ser uma equação do tipo y igual a x mais b. E o meu A, eu acabei de descobrir, ele tem que valer 1/2. 1/2 de x mais b. Porque necessariamente tem que ser um coeficiente que seja igual ao coeficiente angular dessa reta aqui. E aí eu vou lá e substituo o meu único ponto, que é o 2 e menos 5. Que fica menos 5 é igual a 2 vezes x, aqui fica 1/2 de x, que é 2, mais b. E aí eu corto esse 2 com esse 2, vou ficar com menos 5 é igual a 1 mais b. b é igual a menos 5 menos 1, menos 6. Portanto, a equação da minha reta, escrevendo aqui, é y é igual a 1/2 de x e o b menos 6. Resolvemos basicamente da mesma forma que resolvemos o item A, né?
Então essa seria a primeira questão, esse trabalho aí de retas, né, e retas paralelas e coeficientes angulares e lineares. Beleza?